Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na leitura que fizemos no início do culto, Lucas capítulo 5. Nós vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus, em seguida nós estaremos ceando para a glória do Senhor. Lucas capítulo 5, você pode abrir aí a palavra de Deus para nós lermos juntos. Vou ler aqui, os irmãos podem só acompanhar. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto é muito conhecido de todos os irmãos. É um texto que ele aparece em Mateus, aparece também em Marcos, ainda que só o Evangelho de Lucas detalhe o milagre que naquele dia foi realizado. Porque tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, é apenas citado o momento que Jesus chama os discípulos para virem segui-lo. Até então eles não eram discípulos. Esse episódio aconteceu na praia do mar da Galileia, chamado também Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Lago de Quinerete, tinha vários nomes, o Mar da Galileia. E Jesus estava precisamente nas praias de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para ser uma espécie de quartel-general. Era em Cafarnaum que ele passava a maior parte do tempo, e ali, nas praias daquela região, Jesus ensinava todos os que queriam ouvir e aprender a palavra de Deus. Se os irmãos notarem o texto, vão ver alguns detalhes interessantes. Primeiro, que havia ali uma multidão que estava sedenta da palavra de Deus. Porque de todas as coisas que nós podemos ter na vida, nada preenche de fato a nossa alma que não seja a palavra do Senhor. A presença de Deus em nossa vida, a ação da sua palavra em nossa vida, de fato é o que nos completa. Os irmãos já viram que as crianças têm um brinquedo que é de encaixar. Já viram esse brinquedo que tem aquelas formas? Por exemplo, a forma de um triângulo. Outro é a fórmula de um círculo. E ela tem o objeto e tem a base. E aquele objeto tem que encaixar corretamente na sua base. O triângulo tem que encaixar na base, no formato do triângulo. E assim a criança vai aprendendo a discernir as cores, as formas, e a gente faz isso. E a palavra de Deus e a presença de Deus em nós, ela encaixa na nossa alma da mesma maneira. Você às vezes pode querer preencher o vazio do seu coração, as ansiedades da sua vida
com muitas coisas. Mas no final você vai descobrir que aquilo era mais uma coisa que não deu certo. Volta tudo como era antes. Mas a palavra de Deus, a presença do Senhor em nossa vida, ela encaixa perfeitamente no molde que Deus deixou impresso na nossa alma. Esta presença de Deus em nossa vida nos completa, nos edifica, nos modifica, nos aperfeiçoa, nos faz viver em alegria, mesmo diante de toda a tribulação, de toda a luta, que é inerente à própria existência humana. Nós não podemos viver sem dificuldades e sem lutas, não existe isso. Mas a presença de Deus, ela encaixa em nossa vida, e era isso que aquela multidão estava precisando buscar. Você nota no texto que Jesus falava a uma multidão. E lá nas praias de Cafarnaum, por que eu tenho certeza que é Cafarnaum? Porque Cafarnaum era o lugar onde Pedro morava. E às vezes você lê sobre Pedro, Tiago e João e André, e eles eram sócios em uma pequena empresa de pesca. Até hoje o Mar da Galileia é utilizado, ele tem uma fartura muito grande de peixes. E ali as pessoas têm muita embarcação, ainda até hoje eles mantêm a pesca no Mar da Galileia. Embora tenha, numa outra extremidade de Israel, tenha o Mar Mediterrâneo, onde também ocorre atividades de pesca. Mas o Mar da Galileia, naquela época, era onde havia a fonte de tudo. Então, muitas comunidades existiam ao redor daquele mar. E a casa de Pedro ficava em Cafarnaum, que era uma cidade marítima, bem à beira da praia mesmo. E ali viviam Pedro, vivia a sogra de Pedro, que Jesus uma vez até curou quando o visitou em casa. A sogra estava lá e estava com febre. Mas quando Jesus chega na nossa casa, a doença não fica mais. A tristeza vai embora. A desesperança vai embora. Quando Jesus chega, algo muda na vida da gente. E quando nós estamos na presença do Senhor, a nossa vida ela é mudada para melhor. E aquelas pessoas, assim como Pedro, João estavam ali na beira da praia para ouvir o Senhor Jesus. E a multidão era grande o suficiente para causar um aperto. As pessoas queriam tocar em Jesus. As pessoas queriam ouvir ele de perto. As pessoas queriam perceber a presença dele. E é isso que muitas vezes falta para nós. Muitas vezes nós somos como alguns da multidão que estão lá por curiosidade. E só ficam perto de Jesus a uma distância de perceber o que está acontecendo. Não querem mais nada. Querem só saber o que está acontecendo. Outros estão lá nem por curiosidade, estão acompanhando alguém. Para eles, estar perto, saber o que está acontecendo, eles não querem. Para eles, estão ali só por estar. Só porque estavam juntos e foram. Estão ali na periferia da multidão, longe, nem ouve a palavra. Ainda hoje, há pessoas que se comportam assim, ficam à distância, não querem saber. Outros vêm por curiosidade. Mas aqueles que vão à presença de Jesus porque necessitam dele, vão para receber. Aqueles que vão para se encher da palavra, os que vão para se encher da presença do Espírito de Deus, não saem da presença de Deus da mesma maneira. Deus não nos abandona vazios. Em uma das vezes que Jesus ensinava a multidão, eram mais de 5.000, só de homens. Fora mulheres e crianças. E alguém no final do dia Jesus diz, despeçam a multidão. Mas dei a eles o que comer, porque eles passaram um dia aqui, estão com fome. Mesmo não tendo praticamente nada nas mãos, alguém tinha alguns peixes e alguns pães, muito pouca coisa.
Mas Jesus não despediu a multidão de mãos vazias, não despediu com fome. E isto é uma verdade plena para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus sempre nos dá algo da sua parte, Deus sempre nos abastece. De maneira que quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos reunidos em oração, algo de Deus acontece em nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Ele tem prazer em abençoar aqueles que buscam a sua presença. E alguns de nós são como filhos sensíveis, têm muita necessidade da presença do Senhor, não se contentam com pouco, querem sempre mais. São como aquelas crianças que querem comer mais do que todo mundo, querem mamar mais do que todo mundo. Aquelas crianças que choram porque nunca estão contentes só com o que recebem, sempre querem mais. E o Senhor, Ele nunca nos despede vazio. Veja Maria, Maria era assim, eu me admiro da vida de Maria. Porque de tantas coisas para ela fazer, quando procurava Maria, era certo encontrá-la aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Ela tinha sede do Senhor. E aquilo não funcionava de qualquer forma. Maria recebia. Ela tinha desejo de Deus na sua alma. Mas acontece que Jesus estava ali naquele lugar e a multidão, desejosa da palavra, começou a apertar Jesus, a chegar muito perto, e Jesus ficou meio que encurralado. Então, ele olha na praia, Pedro e João, e aqueles discípulos, Tiago, João e André, estavam, ao final do dia, lavando as redes dos seus barcos. Isso, quando a gente começa a pensar, a gente vê que este ato deles, esse fato da Bíblia destacar esse detalhe, que eles estavam ali lavando as redes, tinham finalizado um dia de trabalho. Isso me faz lembrar muito o cotidiano da vida das pessoas. Aqueles homens tinham uma pequena empresa de pesca, eram sócios, e eles era ali mais um dia em que eles foram com o barco para o mar, em que eles lançaram as redes, em que eles desenvolveram a sua profissão como homens de bem, como homens honestos, como homens que estavam ali ganhando a sua vida. E ao final daquele dia, foi um dia talvez atípico. Eles não pegaram nada. Não era comum você sair de uma pescaria de um dia inteiro e não pegar nada praticamente. Eu entendo às vezes até que talvez Deus tenha permitido o que aconteceu assim para mostrar para Pedro, Tiago e João a sua glória. Às vezes a vida da gente ela tem reveses e dificuldades porque Deus está querendo nos revelar a sua glória. Nós temos que ter um coração aberto para entender muitas vezes o que Deus permite que passemos para que nós nos aproximemos mais do Senhor. E o fato é que eles estavam ali no cotidiano, como muitos de nós vivem. Trabalhamos, estudamos, cuidamos dos nossos afazeres em casa, temos as nossas vidas. Mas a grande importância aqui é que viver a vida normal não é suficiente. Porque às vezes a vida nos reserva frustrações, fracassos, como era aquele dia. Um dia fracassado para a pesca. Não pegaram peixe nenhum. Não houve resultado do trabalho. Não foi possível obter o sustento, porque daquele peixe pescado eles dividiam, vendiam e compravam, como hoje qualquer um de nós faz. Você
sai cedo para trabalhar, você se esforça, espera o salário no final do mês, paga suas contas, compra o que precisa e vai vivendo a vida. Mas Pedro, Tiago, João e André naquele dia experimentaram um dia de fracasso, um dia de dificuldade, um dia de frustração. Mas algo aconteceu na vida daqueles homens que mudou tudo. Foi o fato de eles encontrarem com Jesus. Foi a primeira coisa, eles encontraram Jesus. Eles estavam próximos a Jesus. Então, uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é encontrar Jesus. Mas mais do que isso, Pedro, Tiago, João e André tiveram uma coisa diferente. Eles não só encontraram Jesus, como hospedaram Jesus no seu barco. Eles chamaram, eles tiveram Jesus dentro do barco. Jesus estava com eles no barco. E essa simbologia é muito forte para nós, porque muitas vezes o homem se contenta apenas em encontrar Jesus, mas não chama Jesus para estar com ele no barco da vida. E quando Jesus está no barco, tudo é diferente. Há algo a mais para aqueles que levam Jesus no barco da vida. Não basta eu me entender como cristão. Não basta eu me dizer crente, estar na igreja. Eu preciso levar Jesus comigo no barco da minha vida. Ele tem que estar comigo. E Jesus entrou no barco daqueles homens, pregou a palavra e depois o Senhor mudou a vida daqueles homens. Você olha, em primeiro lugar, quando ele fala para Pedro, diz: Pedro, lança as redes, vão para dentro do mar, que ele estava bem na beira. Ele disse: agora navega para as águas profundas e lança as redes. Aí você percebe toda a frustração de Pedro nesse momento. Veja o que ele diz no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Veja o que ocorreu com ele. Ele trabalhou toda a noite e naquele dia que eles passaram, nada apanhamos. Mas aí me impressiona o final da palavra de Pedro, da frase de Pedro. Ele diz assim para o Senhor: mas pela tua palavra eu vou jogar as redes. Pela tua palavra. Hoje a gente comemora o dia da Bíblia. E a palavra de Deus, ela tem um poder de agir na nossa vida. Zaqueu era um publicano pecador, ladrão, e um dia ele ouviu a palavra. Do nada, de repente, ele levanta, se arrepende e diz: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu tiver feito algo de errado para alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. O que foi aquilo? Foi o resultado da palavra que entrou no coração de Zaqueu e fez uma mudança tão terrível, tão tremenda, que aquele homem resolveu dar metade da fortuna dele. Isso é difícil, irmão. É difícil, precisa ter um coração muito generoso, mas a palavra fez aquele efeito na vida de Zaqueu. Veja como a palavra é poderosa. Pedro já tinha ouvido ao longo daquelas horas a palavra do Senhor. E ele não conhecia ainda Jesus com detalhes. Jesus estava iniciando o ministério, ainda estava escolhendo os discípulos, e naquele dia escolheu Pedro. Então, depois de um dia de trabalho, ele já estava lavando as redes. Esse destaque de lavar as redes significa alguém que desistiu de pescar. Alguém que já estava cansado de tentar. Alguém que não tinha mais expectativa de que fosse dar certo. Definitivamente aquele não foi um dia bom para aquele grupo de pescadores. E eles já estavam lavando as redes, tirando o mato. Aquilo dá trabalho. Eu lembro que quando eu era adolescente,
meu pai e os tios, eles gostavam muito de fazer arrastar na beira da praia. Então, pegava aquela rede de noite, iam arrastar. E às vezes, depois de várias tentativas, quase não vinha nada, vinha muita folha. Aí eu lembro que tinha que rapidamente limpar a rede para poder tentar de novo. E aí dava aquele trabalho de levantar a rede para não deixar enrolar, e sacudir, catar folha, e se tivesse algum pedaço de pau ali misturado, tinha que tirar a rede e tinha que estar em condições de ser usada. No final de tudo, tinha que lavar a rede com água doce, sacudir a rede e dobrar a rede e guardar. Alguns irmãos que sabem disso, veem que dá todo aquele trabalho. De forma, irmãos, que quando resolviam lavar as redes, é porque realmente não tinha mais nada para fazer. Seja uma pescaria boa ou ruim, chegou ao fim, na hora que a rede era lavada, ninguém queria mais. Não, vamos ali tentar, deixa eu tentar mais uma vez. Não tinha mais isso, era guardada a rede. E todo mundo cansado ia para casa. Às vezes que eu fui junto, nunca compraram peixe para levar para casa. Mas não sei se isso não aconteceu alguma vez. Eu sei que de vez em quando eu não ia, mas aparecia peixe para se cozinhar de madrugada lá em casa. Mas não sei se era da pesca. Eu acredito que fosse da pesca, né? De fato, irmãos, que quando alguém lavava as redes, é porque ali ele havia desistido daquilo ali. Mas a palavra de Deus, ela não é algo morto, algo parado. Quando ela vem sobre nós, ela cria em nós uma mudança, uma esperança, uma expectativa boa. Ela cria em nós a alegria e a certeza de que as coisas vão dar certo. E Pedro disse para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro era um homem que experimentou muito essa vivência da palavra. Foi nessa ocasião, ele recebeu uma palavra direta: lança as redes. Ele disse: Senhor, pela tua palavra eu vou lançar. Pedro era um homem que é sensível à palavra de Deus. Às vezes nós somos duros. Ouvimos a palavra, mas não queremos aceitá-la. Não queremos nos moldar a ela. Mas é feliz o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. Jesus ensinou que é como alguém que edifica a casa numa rocha, num terreno sólido, estruturado, firme. Vêm as tempestades da vida e não abalam aquele homem. Mas quem ouve a palavra e não pratica é como construir a casa na areia. Vai sofrer os abalos da vida e vai desmoronar, porque não guarda a prática da palavra. Mas Pedro, ele ouvia a palavra e ele era um homem que a palavra produzia nele um efeito. Quando Jesus disse para ele: leva o barco, lança as redes, ele parou de lavar as redes. Parou aquele trabalho avançado que já estava limpando as redes. Volta a rede para o barco. Volta todo mundo para o barco. Vamos de volta para o meio do mar. Vamos jogar a rede de novo. Começa tudo de novo. Mas ali havia uma diferença. Agora havia a força da palavra. Quando a palavra vem para nós, é como diz lá no livro de Isaías: a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. O Senhor diz lá: assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não retorna, enquanto não rega a terra e a faz produzir, brotar, dá semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Um dia o profeta estava tendo uma visão do Senhor. Ele via uma amendoeira que brotava, e a amendoeira era uma árvore que brotava indicando precisamente o início da primavera. Quando a amendoeira brotava, poderia dizer: a primavera chegou. Não falhava. E ele, quando teve aquela visão, Deus fala com ele e diz: viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. As promessas de Deus, elas não caem, elas não são frustradas, elas não
se enganam, elas não mentem, elas não fracassam. Jesus chegou a dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lá em Salmo capítulo 119, versículo 89, a Bíblia diz assim: Senhor, para sempre a tua palavra permanece no céu. Em outras traduções diz assim: a tua palavra para sempre está firme no céu. Sabe o que quer dizer isso? Você pode confiar na palavra, porque quem garante está acima de todos. Quem garante a palavra é aquele que não pode mentir. É aquele que diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. A fé que hoje nós alimentamos acerca da salvação, acerca da volta de Jesus, acerca do reino de Deus, poderá passar o céu e a terra, mas a palavra vai se cumprir. Não importa se alguém não crê, não importa se alguém briga contra a palavra. Quantas vezes a palavra de Deus foi questionada, mas nunca ninguém pôde refutar o conteúdo. Todos os dias as pesquisas acontecem para mostrar que a palavra registrou os fatos tais quais aconteceram, porque a palavra de Deus ela é infalível. Ela não erra. Ela traz para nós o conhecimento da vida eterna que Deus deixou para os que o amam. A palavra existia na eternidade. Você começa a Bíblia com a palavra quando diz assim: e Deus disse no princípio, haja isso e haja aquilo. Ali havia a palavra. A palavra existiu na boca dos profetas e chegou ao ponto de Deus revelar sua palavra de forma plena quando Ele a envia em forma física, humana, e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tal a importância da palavra, que é eterna, que não falha, que permanece. Ela é a expressão, ela é revelada, ela é demonstrada pelo próprio Senhor Jesus. Essa palavra firme fez Pedro levantar e jogar a rede novamente. Outra experiência que Pedro teve semelhante a essa, Pedro tinha essas experiências com a palavra. Uma vez ele estava de madrugada navegando, Jesus disse: vão embora, eu vou depois. Ficou orando. E aí eles ali no mar, meio agitado, e eles, quando se espantam, veem um vulto andando sobre as águas. Talvez a luz da lua não tenha deixado eles perceberem claramente quem era. Começaram a gritar, se agitar com medo, e o Senhor fala: não temo, sou eu. Aí Pedro, do jeito que era ousado, ele afoito, gritou: Senhor, se é tu mesmo, me manda aí ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. É a segunda vez onde eu vejo Pedro receber uma palavra assim como aquela da rede. Eu acho que Pedro nem duvidou, porque ele já tinha tido a experiência da rede. Para ele não foi estranho. Quando Jesus disse: vem, Pedro, ele bota o pé para fora e anda sobre as águas na direção do Senhor. Porque Pedro recebeu e confiou na palavra que não falha. A palavra produziu tanta coisa boa em Pedro, tanta transformação em Pedro, que no momento crítico do ministério de Jesus, onde muitos o abandonaram por causa da doutrina, da palavra, muitos acharam a palavra muito dura, exigia muito esforço para ser aceita e vivida. Muitos abandonaram Jesus. E aí Jesus vira para aquele grupo de discípulos e diz assim: e vocês também vão me abandonar? Vocês também vão embora? Vão desistir? Vocês também vão me abandonar? Vão abandonar a vida que eu tenho ensinado? Vão abandonar os milagres que têm visto? Vocês também vão embora? Aí Pedro levanta no meio dele e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
nós temos crido, nós temos conhecido que tu és o Filho de Deus. Ô irmão, que coisa linda, a revelação da palavra para Pedro. Jesus disse: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Pedro experimentou a palavra. Pedro experimentou a transformação da palavra. Mas aí acontece de que eles, por causa da obediência à palavra, lançaram as redes. E aí vem o resultado de todo aquele que crê na palavra. Todo aquele que obedece por fé à palavra. Às vezes eu penso que o que Paulo falou é uma realidade. O evangelho e a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, para quem não crê. Mas para os que são salvos é o poder de Deus. Porque às vezes a palavra de Deus nos faz tomar atitudes que todo mundo acha estranho. Não bate. Não se cola. Quando às vezes o Senhor fala para você, faz assim. E aí você faz pela fé. E Deus faz cumprir a palavra. E ali, para qualquer um que olhasse, dizia: rapaz, Pedro, olha, se eu fosse tu, não ia não. Se eu fosse tu, não faria. Talvez no dia lá alguém no barco diz: Pedro, tu tá maluco, tu vai entrar nessa água. Mas o homem que recebe a palavra e crê, irmãos, ele anda sobre a água, ele pesca peixe até o barco quase afundar, ele atravessa o Mar Vermelho, ele vê Deus abrir o Jordão, ele vê o Senhor ressuscitar morto, ele experimenta o que Pedro e aqueles homens experimentaram quando eles ouvem, creem e vivem a palavra. E naquela hora que ele obedeceu, diz a Bíblia que eles lançaram as redes. Quando eles vieram com as redes, eram tantos peixes que eles não conseguiram dar conta sozinhos, precisaram sinalizar para outros barcos virem. E ali eles colocaram tantos peixes dentro daquele barco que o barco quase afunda. Eu tive a oportunidade de ver o barco daquela época em tamanho real. Ele é quase aqui da distância de uma parede para outra, talvez um pouquinho menos aqui onde estão essas cadeiras. Era um barco bem grande ali, para encher aquele barco de peixe. Era muito peixe, irmão. Dava para alimentar ali uma cidade quase toda. Era feira para uns 3 dias ali, o pessoal comendo peixe no café, no almoço, no jantar. Os irmãos sabiam que naquela cultura dele, eles comem peixe de manhã cedo no café. A gente chega, tem peixe marinado, peixe frito, cozido, peixe de toda a natureza que os irmãos quiserem ter, tem ali. Mas era muito peixe. Isso fala para nós 2 coisas. Primeiro, quando Deus manda a sua palavra, ela se cumpre. E ela se cumpre com fartura, com grandeza na sua vida, com abundância. É a vida que o Senhor prometeu. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nosso Deus não é mesquinho. Quando ele vai retribuir, ele diz: a medida é recalcada, sacudida e transbordante. Quando ele vai retribuir, ele diz: aquele que nega pai, mãe, nega tudo por amor a mim, vai receber 100 vezes mais. A proporção de Deus é grande. Quando eu creio na palavra, quando eu aplico a minha fé, como Pedro aplicou naquele dia, Senhor, pela tua palavra, quando eu emprego o meu coração e a minha mente para crer nesta palavra, para vivê-la, para obedecê-la, algo de extraordinário acontece em mim. A palavra transforma, como diz Romanos 12:2, ela transforma o entendimento. Ela nos faz viver numa dimensão de fé. E aquele que não vive por fé, peca, porque o justo viverá da fé. O próprio Josué, líder do povo, foi orientado diretamente por Deus: Josué, medita na lei, lê a palavra, conhece, cuida de cumprir o que está escrito para que o teu caminho prospere e tu seja bem-sucedido. Há um mistério, a vitória nesta palavra para quem crê, para quem a ama, para quem vive por ela, para quem emprega o que ela diz, para quem crê no seu conteúdo e para quem está realmente ligado ao que a palavra de Deus diz. Há uma vida diferente, há uma vida abençoada, há uma vida próspera, frutífera. Hoje a gente comemora o dia da Bíblia. Oh, irmãos, é uma maravilha. Depois, quando você tiver curiosidade, estude a história desse livro. Veja quantos morreram para defender
esta verdade. Veja como Deus guardou esse livro ao longo dos séculos de pessoas que perseguiram, que queimaram, que destruíram, que questionaram, mas sempre Deus preservou. E hoje nós temos na nossa mão uma bênção, é a própria revelação de Deus para nós. Se você crê como Pedro creu, você vai ver a diferença na sua vida. Se você aplicar a palavra como aqueles homens aprenderam a fazer, você vai ver a diferença na sua vida. Amém?